negócio de gravar. Ah, sim. Então, meninos, boa tarde, né? Como eu havia falado no começo, essa aula de hoje a gente vai fazer mais alguns exercícios de genética, envolvendo lá a primeira lei de Mendel. Aí, assim que a gente terminar esses exercícios, a gente vai voltar a falar da questão dos cromossomos, e nós vamos estudar agora, depois disso, desses exercícios, a parte de determinação do sexo, né? Como que é determinado o sexo, e também de algumas anomalias cromossômicas, tá? Mas então, por agora, a gente vai ver alguns exercícios. Então, são poucos exercíciozinhos, né? A gente está vendo aí que são só 9 slides, e a gente vai fazer, são 4, se não me engano, são 4 exercícios para a gente estar focando nisso daí, para fixar melhor o conteúdo, porque é até conteúdo de prova, né? E eu imagino que semana que vem já é avaliação, e aí provavelmente a gente não vai ter aula, vai ser talvez no horário da aula, a gente vai estar fazendo a avaliação. Então, por isso a gente vai dar uma revisadinha, tá bom? Bom, então vamos ver. Eu acho que vocês estão conseguindo visualizar os meus slides, não estão? Sim. Beleza. Sim. Então, olha só. Vamos então ver esses exercícios e tentar fazê-los, né? Milena, lá do nono D, lê para mim, por favor, a número 1. Imagine que ratos pretos e brancos vivem em uma determinada região. Os ratos pretos apresentam essa colaboração devido à presença de um alelo dominante A. AA. Não, dominante B, A. Isso aí, outra Coloração coloração. branca de pelagem é determinada por um alelo recessivo B. Se um rato bebê cruzar com um rato bebê, qual a possibilidade de nascerem filhotes pretos? Isso. Então, ó, olha o que que exercício me trouxe, né? Então, vamos pegar aqui os dados que eu tenho nesse exercício. Então, ele pediu para mim imaginar, né, que nos ratos pretos e brancos vive uma determinada região, tá? Os ratos pretos apresentam uma coloração devido à presença do gene dominante Bzão. Então, o rato preto falou que ele tem o gene dominante Bzão e que o branco, né, ele vai ter a coloração determinada por um alelo recessivo Bzinho. Então, os ratos. Bom, então qual que é dominante? O preto ou o branco? O rato de coloração preta ou o rato de coloração branca? Quem que é dominante? O exercício preto, né? Então, aqui, o próprio exercício já falou que o preto é dominante e todo preto tem o gene Bzão. Então, para ser preto, qual o genótipo do rato? Para ele ser preto, qual o genótipo que ele pode ter? Ou genótipos, né? Que, na verdade, são 2 genótipos diferentes que ele pode ter. Quais os genótipos dos ratos pretos? Como que ele poderia ser? Não falou que para ser preto tem que ter Bzão? Então, o que que ele tem que... quais os genes que ele pode ter? Como que é o genótipo? O genótipo é um par de genes. Bzão, Bzão? Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, não? Isso. O preto, então, ele pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Beleza. Então, já descobri que os ratos pretos, eles são dominantes, né? Pelo que o exercício falou, e que todo preto, então, tem que ter o gene Bzão. Então, todo preto, os animais que são pretos, ratos pretos, podem ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Beleza. E agora, o rato branco, né? Qual que é o genótipo dele? Qual que seria o genótipo de branco? Bezinho, Bezinho. Isso, muito bem. Bezinho, Bezinho, isso. Então, o branco é Bezinho, Bezinho. Agora, o que que o exercício pediu para mim? Ele pediu o seguinte: se um rato, Bzão, Bzão, cruzar com um outro, né, Bzão, Bezinho, qual a probabilidade de nascer um rato preto? Então, eu vou fazer o cruzamento de Bzão, Bzão com Bzão, Bezinho. Como é que faz o cruzamento? É aquele que a gente ensinou na outra aula. A gente vai fazer aquele quadro, separar o par de genes e juntar. Agora, eu quero que vocês peguem o caderno e façam esse cruzamento.
Então, vocês já sabem que para ser preto, ele tem que ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzim. Para ser branco, ele tem que ser Bzim, Bzim. E o cruzamento que o exercício quer é que você cruze Bzão, Bzão com Bzão, Bzim. Agora, vocês vão fazer o cruzamento para mim e me dar a resposta, né? Ó, Professora, pode falar. eu fiz. Se a senhora quiser que eu já falo a resposta que deu a minha. Pode falar, Maria A Luísa. minha deu 50%. 50%? Como que deu seu resultado? Fala para Eu mim os peguei e quatro. fiz o quadro. E Uhum. coloquei em cima Bzão, Bzão e dos lados Bzão, Bzim. E eu Sim, fiz Bzão com Bzão vai dar Bzão, Bzão. certo. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. E embaixo Bzim. Aí Bzim com Bzão vai dar Bzão, Bzim. Uhum. E o Bzim com Bzão vai dar Bzão, Bzim. E aí vai Isso. O ficar. meu também deu o mesmo resultado. O mesmo resultado, todo mundo deu 50%? Olha só, gente, pensa um pouquinho na Professora, o resposta. meu não deu 50%, não. Ah, quanto que deu o seu? 70, na verdade, 100%, porque não tem Sim. bezinho no quadro. Muito bem, Gabriela, 100%. Olha só, por exemplo, as meninas que fizeram, eu imagino que o cruzamento, igual a Maria Luísa falou, né, deu certo. Porque o jeito que ela falou o cruzamento para mim deu certo. Só na hora de você responder, a sua porcentagem que deu errado. Por quê? Pensa, a gente acabou de falar aqui, ó. O genótipo de preto, ele é Bzão, Bzão ou Bzão, Bzim. De branco, Bzim, Bzim. Aí na resposta, até mesmo que a Maria Luísa falou do cruzamento dela, né, sem ser a resposta do exercício, ela falou que deu Bzão, Bzão, né, em cima lá, Bzão, 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 Bzim e Bzão, Bzim. Todos eles são pretos, porque para ser branco tem que ser Bzim, Bzim. Então deu 100% preto. Tá? O Bzão, Bzão e o Bzão, Bzim são pretos. Então, a resposta certa é a letra E. Então, agora, vamos aqui, para quem não entendeu, vamos ver aqui, né, no próximo slide, como que foi o cruzamento. Né? Então, tá aqui, ó. É para cruzar Bzão, Bzão, o estilo que a Ana Luísa fez, o que ela me descreveu do cruzamento dela, tá aqui, ó. Igualzinho que ela me escreveu. Só a resposta que ficou errada no final. Então, o cruzamento você fez certo. Então, ó, Bzão, Bzão, né? Colocou aqui em cima, Bzão, Bzinho aqui, juntou esse com esse Bzão, Bzão, esse com esse Bzão, Bzão, esse aqui, esse Bzinho com esse Bzão de cima, Bzão, Bzinho, maiúsculo na frente, esse Bzinho com Bzão de cima, Bzão, Bzinho, maiúsculo na frente. Para ele ser preto, para o animal ser preto, ele tem que ter Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Só vai ser branco se for o Bzim, Bzim. Então, todos aqui são pretos. Então, é 100% preto. Quem colocou 50% aí, entendeu por que estava errada a resposta? Conseguiram entender aí? Eu imagino que vocês tinham colocado... É como se fosse, cada que tem o Bzão vai ser um filhote preto. Se tem um Bzão, vai ser um filhote preto. Isso. Então, aqui, Agora ó. eu entendi. Não entendeu? Lembra que o Eu exercício... entendi. Ah, você entendeu? Beleza. Lembra que o exercício falou que lá que o preto é dominante e tem o gene Bzão. Então, todo mundo que tem o gene Bzão vai ser preto. Não importa se é Bzão, Bzão, igual os dois de cima, ou se é Bzão, Bzim, igual os dois de baixo. Ele tendo o gene Bzão, ele vai ter coloração preta, certo? Então, por isso que mudou aí essa questão do resultado, por isso que deu um pouquinho, né, diferente, mas o cruzamento que você fez estava certinho, né, como você descreveu para mim. Tá? É que eu pensava que para poder ser um filhote preto, ele tinha que ser totalmente Bzão, Bzão. Uhum. Aí é que entra a questão do dominante, aí é que eu tenho que lembrar, gene dominante é aquele que se manifesta em homozigose e em heterozigose. O que é homozigose? Quando os dois genes alelos são iguais. Então, Bzão, Bzão está em homozigose. Heterozigose, que o gene dominante, aqui é que ele prova que ele é dominante, porque ele tem um Bzão e um Bzim. Então, ele tem o gene Bzão, que determina a cor preta, e o Bzim, que determina a cor branca. E aí, ele domina esse gene Bzim. Né? Então, quando ele está presente, né, o Bzinho não se manifesta. Aí que ele provou que ele é o dominante. Então, os quatro são pretos, tá? Porque o Bzão é o dominante, tá bom? Bom, o Bzinho só se manifesta na presença de outro gene Bzinho, né? Isso, Enzo, muito bem. A característica recessiva só se manifesta em homozigose. Então, para aparecer um branco aqui, o branco só se for
Bzinho, Bzinho, tá? Por isso que até no começo eu coloquei lá, e é interessante quando a gente for fazer o exercício, antes de fazer até o cruzamento, tirar os dados. Então, por isso que eu comentei no comecinho, falando lá, ó, o animal preto, ele é Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. O animal branco, ele é Bzinho, Bzinho, né? Então, eu sempre tira esses dados e anota ele, que fica mais fácil para você depois achar a sua resposta, tá? Então, aqui, o preto, ele é o dominante. Então, se ele é dominante, o preto é Bzão, Bzão e é também Bzão, Bzinho, né? E o branco é o recessivo. Ele, no caso, é Professora, Bzinho, Bzinho. Pode falar. então quer dizer que quando um é dominante, nem precisa fazer essa tabela? Nesse caso aqui, Pedro, você chegou, assim, realmente seu raciocínio não está errado. Por quê? Se, por exemplo, para nascer um recessivo, para nascer um branco, no caso aqui um recessivo, os dois genitores, o que é os genitores? Os pais. Os dois têm que ter um gene recessivo, tá? Pelo menos um gene recessivo. Mas, assim... Professora, pode falar, Pedro. recessivo é tipo Bzinho, Bzinho? Ou, por exemplo aqui, ó, não foi cruzado Bzão, Bzão com Bzão, Bzinho? Esse Bzão, Bzinho, né, que está aqui, ó, do lado, Bzão, Bzinho, ele tem um gene dominante e ele tem um gene recessivo. Então, se ele tem um gene recessivo, e se esse aqui fosse Bzão, Bzinho, se ele também tivesse um gene recessivo, aí eu tenho que fazer obrigatoriamente. Na verdade, Pedro, assim, de você ver, né, com a prática, de você ver, se não tem gene recessivo, não vai sair o recessivo, né? Mas é bom você fazer o cruzamento, ainda mais agora que a gente está só no início do conteúdo, assim, para você ter certeza, tá? Então, gene recessivo eu represento pela letra minúscula. Gene dominante eu represento pela letra maiúscula. E gene recessivo só se manifesta em homozigose. O que é isso, homozigose? Quando eu tenho as duas letras recessivas, tá? Quando eu tenho um par de gene recessivo. O gene dominante não. Se manifesta em homozigose quando eu tenho um par, igual aqui Bzão, Bzão. E ele se manifesta também em heterozigose, quando eu tenho aqui Bzão, Bzinho, tá? Então, eu tenho essa diferença de dominante para receber, certo? Mais alguma dúvida? Você conseguiu entender aí do que eu falei? Sim, professora. Mais alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Tranquilo aí? Podemos ir para outra? Então, Sim. podemos então. Então, vamos para a próxima questão. Beleza. Deixa eu ver uma outra pessoa aqui. Eloá Albuquerque, lá do nono C. Lê para mim a número 2, por favor. Pode começar a ler, Eloá. Você abre o microfone. Algum problema, Eloá? Que não tá... Você fechou de novo? Eloá está sem microfone aí? Lembra nós, então, o Gabriel Fascioli, falei certo o seu nome? Falou. O albinismo é uma herança autossômica recessiva, que se caracteriza por uma ausência ou redução da produção de melanina no organismo, o que faz com que o indivíduo apresente despigmentação da pele, pelos e olhos. Sabendo-se que se trata de uma herança recessiva, qual a chance de uma criança nascer albina se seu pai for albino e sua mãe apresentar produção normal de melanina, mas for heterozigota? Beleza. Então, o exercício falou o seguinte, que o albinismo é recessivo. Se ele é recessivo, né, eu vou usar aqui, vamos pegar letra A. Não trouxe letra no exercício, a gente usa a letra A. Ou a gente poderia usar qualquer letra, mas vamos usar a letra A aqui. Se albino é recessivo, eu vou usar a letra maiúscula ou minúscula para representar o albinismo? Minúscula. Se eu for usar a letra A, o genótipo é um par de genes, então são duas letras. Se eu uso letra A, qual que vai ser o genótipo do albino, se ele é recessivo? Azinho. Azinho, muito bem. Agora, pigmentação normal. O normal, ele vai ser o quê? Qual o genótipo? Para os indivíduos normais. Azul.
Ele pode ser azão, azim, certo? E qual outro genótipo que ele pode ter? Azão, Azão, azão. azão. Azão, azão. Então, aqui, ó, a gente vai ver que se a gente muda o exemplo, mas, assim, a base é sempre a mesma. Então, ó, albinismo, ele é recessivo. Então, recessivo, eu utilizo letra minúscula para representar. E sempre, característica recessiva, vai ter o par de genes. Então, o albinismo, ele vai ser, o genótipo dele é azim. Quem tem a pigmentação normal, igual a gente, né, que não é albino aqui, nós somos azão ou azim. Então, a gente pode ser homozigoto dominante, azão, ou nós podemos ser heterozigoto, azim. Bom, aí o que o exercício pediu? Então, esses foram os dados que a gente tirou. Então, normal é azão ou azim, e o albino é azim. Beleza. Porque falou que o albino é recessivo. Se o albino é recessivo, quem é normal é o dominante, né? Aí falou assim, ó, sabendo-se que se trata de uma herança recessiva, qual a chance de uma criança nascer albina, filha de pai albino? Então, se o pai é albino, qual que é o genótipo do pai? Azim, azim. Azim. Então, o pai é albino, ele é azim. E sua mãe apresentar produção normal para a melanina. Se ela é normal, ela obrigatoriamente ela tem que ter um azão. Aí ela poderia ser azão ou azim. Mas falou assim, ó, sua mãe apresenta produção normal de melanina, mas é heterozigota. Se ela é heterozigota, ela vai ter que ser azão ou azim? Azão, azim. Azão. Por quê? Azão é igual. Igual é homozigoto. Homo significa igual. Hétero quer dizer diferente. Então, no caso, a mãe dela é heterozigoto. Então, é azim. Então, quem eu vou cruzar? O albino, que é o azim, com o indivíduo normal, porém com a mulher normal, heterozigota. Então, ela é azim. Então, agora vocês vão fazer o cruzamento e vão encontrar para mim qual que é a chance desse casal ter um filho albino, né? Professora, Então, pode dá falar. 50, professora. Eu já fiz o meu. Sim, 50%. O meu deu 50% Meu também. Certíssimo. Tá? Porque o albinismo é caracterizado pelo genótipo azim. Desculpa. Isso, 50% a resposta, beleza. Bom, então vamos ver aqui como que fica esse exercício, né? Para quem ainda não conseguiu fazer. Então, falou lá que o pai, né, albino, então ele apresenta o genótipo azim, né? Enquanto que a mãe, então, ela é normal, mas heterozigota, ela é azim, tá? Eu não sei para vocês, por exemplo, o slide está mostrando para vocês grandão aqui, porque para mim ele está mostrando tão pequenininho, tá tudo... Para mim tá grande. Tá grande, beleza, então tá bom, né? Beleza. Professora, eu estava fazendo as minhas tabelas e eu quero perguntar para a senhora. Sim. Tem algum problema ou mudar em questão aí o azão ficar em cima e o azim ficar de lado? Mas aqui azim, né? Não fica só assim, a posição do seu resultado é que fica diferente, do seu genótipo. Mas o resultado dá o mesmo. Então, por exemplo, aqui em cima tá azim. Se eu pegar o azim, né, e colocar o azim aqui, o outro azim aqui e o azão aqui em cima, vai mudar só a posição aqui, ó, tá? A posição. Mas o resultado vai ser o mesmo. Você pode olhar que seu azim, se você fez trocado do que eu fiz, vai ficar embaixo, não é isso? Mas você vai ter 2 azim e 2 azim, né? O resultado fica o mesmo, só a posição que muda. Pode falar. Eu não sei se tem a ver, mas é como se fosse a ordem dos fatores não altera o produto? Sim, Isis, isso mesmo, não vai alterar, né? A única coisa que eu não posso fazer é misturar o genótipo de um com o do outro. Como assim? Então, vamos imaginar assim, ó, que o homem é azão e a mulher é azim. Então eu vou pegar o azão do homem e colocar aqui, o azim da mulher aqui. Aí não. Então, eu tenho que fazer sempre o quê? Então, se aqui eu coloquei a mãe, que é azim, eu coloquei os 2 da mãe aqui e os 2 do pai aqui em cima. Agora, se eu quiser mudar, se eu colocar os 2 do pai aqui e os 2 da mãe aqui, separar aqui, não vai fazer diferença nenhuma. É como você falou, Isis. A ordem que do local que eu colocar não faz diferença, tá? Só não posso misturar, tá?
Assim, o do pai com o da mãe nessas extremidades aqui, ó. Então, nessa extremidade eu não misturo. Onde eu vou juntar é aqui dentro, nesses 4 resultados, tá? Bom, então aqui, deu 50%, por quê? Então tá aqui, nesse cruzamento eu coloquei aqui, né, mas a mãe eu coloquei aqui, então tá aqui, ó, o azão dela, ela é azão, azinho, coloquei o azão aqui e o azinho aqui. O pai, que é albino, ele é azinho, azinho, então coloquei o azinho do pai aqui e o outro azinho aqui. Aí se eu juntar esse azão com esse azinho, azão, azinho, esse primeiro azão com esse segundo azinho, azão, azinho. Agora eu vou para a segunda linha. Esse azinho com o azinho daqui de cima, azinho, azinho. Esse azinho aqui com esse azinho aqui, azinho, azinho. Para ser albino, ele tem que ser recessivo. Então, o albino é o azinho, azinho. Então, eu vou ter 50% de albinos, que é esse azinho aqui e esse azinho. Por que 50%? Pensa, 4 resultados, né? 2 azão, azinho e 2 azinho, azinho. Então, é 4 resultados. De 4 resultados, 2 são albinos e 2 são normais. Então, foi a metade, né? A metade é 150%. Bom, professora, pode falar. Como se cada quadradinho fosse 25%. Isso, muito bem. Cada quadradinho, né? Coloca isso na cabeça que vai ficar, dá sempre certo também. Cada quadradinho valesse 25%. Isso mesmo. Então, aqui, ó. Aqui, então, eu vou ter 2 normais, né? De pigmentação normal. Então, se eu contar aqui 25 mais 25, 50, e 2 albinos. Aí não esqueça, não confunda, né? Principalmente na hora da prova. Aqui tá azão, azinho. Esse azinho é o gene para albinismo? É. Mas esse gene não se manifesta na presença do azão. Por que não? Porque o azão é dominante. Então, o gene dominante, ele domina, quer dizer que ele vai dominar. Ele domina quem? O recessivo. Então, toda vez que ele está presente, mesmo sendo só um azão, ele vai dominar aqui. E a característica que vai sair vai ser a dele. Tá? Então, esse aqui vai ser normal, mesmo ele tendo o gene para albinismo. Então, essa pessoa vai ser normal, mas ela pode ser portadora do gene para albinismo. Então, por exemplo, aqui em Porá mesmo, não sei se vocês conhecem, tem um casal, né, um casal que eles são normais e eles tiveram 2 filhos albinos. Então, se eles são normais e tiveram 2 filhos albinos, é porque tanto o homem quanto a mulher são heterozigotos, são portadores do gene para albinismo. Né? E aí os filhos deles herdaram um azinho do pai e o outro azinho da mãe. Tá? Então, o gene dominante, ele se manifesta em homozigose, que seria o azão-azão, ou em heterozigose. E o gene recessivo só se manifesta em homozigose. Tá? Bom, beleza, então essa segunda. Mais alguma dúvida aqui, gente? Alguém com alguma dúvida nela? Podemos passar... Não, professora. Pode falar. Rapidão, eu estava travando um pouco para mim, então, mas teria chance, que nem a senhora falou assim, ela era normal, mas teria chance dela ser azão? Você está falando dessa mulher? Isso, da mulher ser azão. Gabriel, aí, por exemplo, o exercício, ele vai ter que te dar alguma informação. No caso, por exemplo, desse exercício, ele te trouxe a informação que ela é normal e ela é heterozigota. Aí, por exemplo, se ele não te desse informação, falasse que a mulher é normal, aí você tinha 2 possibilidades. Ela poderia ser azão, ou ela poderia ser azão-azinho. Aí você ia ter que falar em relação às 2 possibilidades. Se a mulher fosse azão, casada com um homem albino, todos os filhos seriam azão-azinho. Então, a chance desse casal ter uma criança albina seria de 0%, né? E aí você teria que fazer 2 cruzamentos. Aí, se ela fosse heterozigoto, casado com esse homem azinho, que é albino, ela tem 50%. Mas, geralmente, Gabriel, o exercício te traz a informação dizendo, por exemplo, igual esse, ele te trouxe falando que ela é heterozigota. Mas ele poderia te falar o seguinte, ele poderia não te trazer falando que ela é heterozigota, mas ele poderia falar assim, ó, essa mulher é normal, filha de uma mãe albina, porém ela tem a mãe albina. Se essa mulher tiver uma mãe albina, a mãe dela seria azinho. E aí, qual gene ela teria herdado da mãe? O azinho. Azinho. Aí ele te daria essa informação para você descobrir que ela é azão-azinho. Então, sempre ele vai te dar alguma coisa para descobrir.
Ou se ele não te der nada para você descobrir, você teria que fazer usando as duas possibilidades. Se ele falasse somente assim, a mulher é normal, mas não se... e pronto, casou-se com um homem albino. E eles desejam saber qual a chance de ter um filho albino. Se ela é normal, ela pode ser azão ou azão-azim. Aí você vai tentar, vai fazer os dois cruzamentos. Se ela for azão-azão com ele, que é azim-azim, não nasce filhos albinos. Se ela for heterozigota, né, casada com um homem azim-azim, ela tem 50% de chance. Então, alguma coisa ele te dá de informação. Mas se ele não te der, você tem que fazer os dois cruzamentos, certo? Ok? Mais alguma dúvida, gente? Obrigado, professor. Entendi agora. Mais alguma dúvida em relação a esse exercício? Porque a gente já vai tirando as dúvidas, porque esse é conteúdo de prova, então é bom para a gente ir revendo. Tranquilo? Posso passar para outro, então? Por mim, pode. Por mim, sim. Então, a número 3. Lara Leão, lá do 9A, leia para mim a número 3, por favor. Cadê? A Lara está sem áudio lá. Então, vamos, Guilherme, do 9B, que eu acho que você já está até com o microfone aberto aí. Ok. Um casal com produção de melanina normal teve um filho albino. O casal acreditou que se tratava de um erro na maternidade e que o filho provavelmente havia sido trocado, pois seria impossível que as pessoas com produção normal de melanina tivessem um filho com essa desordem genética. O casal está certo. Tem que ler A, B, C. A senhora vai ler? Pode deixar, Guilherme, eu leio, pode deixar. Meninos, olha só. Então, vamos entender essa questão aqui. Então, a gente já sabe o que ele está falando ali, que é bem parecido com o exercício anterior, né? É parecido assim, porque está falando da mesma característica, né? Então, falou lá, um casal com produção de melanina normal. Então, se o casal é normal. Se o casal é normal, então quer dizer que ele não é albino. Então, ele não pode ser azim-azim. Se o casal é normal, eles podem ser azão-azão ou azão-azim. Aí vai entrar, né, na próxima frase, ela vai me dizer algo para eu descobrir o que eles são. Aí ele fala o seguinte, ó, o casal acredita... E esse casal tem, na continuação aqui, ó, teve um filho albino. Para um casal normal ter filho albino, qual que é o genótipo do casal? Lembra? Azim-azim? Não. Os dois tem que ser azão-azim. Vai ser azão-azim. Isso. Olha só. O casal não pode ser azim-azim, por quê? Azim-azim é recessivo. E albinismo é recessivo. Se o casal for azim-azim, eles serão albinos. E o exercício falou, um casal com produção de melanina normal. Então, eles são normais, né? Não são albinos. Então, azim-azim, eles não podem ser. Azão-azão, eles não podem ser também. Por quê? Porque se eles forem azão-azão, nunca vai nascer uma criança albina. Então, o casal tem que ser azão-azim. Ah, mas pode ser, então, professora, um azão-azim e o outro azão-azão? Não. Por quê? Porque se um for azão-azão e o outro azão-azim, não nasce filho albino. Mas, então, pode ser um azão-azim e o outro azim-azim? Também não. Porque se um for azim-azim, um vai ser albino. Então, e o exercício falou que o casal é normal. Se o casal é normal, os dois são normais. Então, os dois têm que ser azão-azim, tá? Então, não pode um ser azim-azim, nem um ser azão-azão. Os dois têm que ser azim-azim. Ser azão-azim. Por quê? Porque eles são normais, então tanto um quanto o outro tem que ter o azão, e porque eles tiveram um filho albino, né? Aí fala assim, o casal acredita que se trata de um erro na maternidade e que o filho provavelmente havia sido trocado. Então, eles acreditam que esse neném não é deles. Porque como que nasce um filho albino sendo os dois normais? Então, o pensamento deles é esse, né? Aí, pois, seria impossível, né, que duas pessoas de produção normal, de melanina, tivessem um filho albino, com essa desordem genética, né? Então, poderia nascer assim. O casal está certo, né, nas suas suposições? Pensa,
Pode um casal normal ter filho albino? Pode sim ou não? Sim. Pode, depende, se for azão, azim. Isso. Então, o casal essa pode posição ter tá filho errada? normal caso os dois sejam heterozigotos, né? Sejam azão, azim, né? Então, se eles forem heterozigotos, eles têm chance, sim, de ter filhos albinos, tá? E, provavelmente, se eles nascer uma criança deles, né? E ela nasceu albina, isso prova que eles são heterozigotos, né? É igual o exemplo que eu falei aqui na cidade, né? Aqui em Porá tem um casal normal, né? Então o homem é normal, pigmentação da pele, tem melanina, a mulher também. E eles tiveram 2 filhos, e os 2 filhos nasceram albinos. Então significa que tanto o homem quanto a mulher são heterozigotos. E os 2 filhos receberam esses 2 genes recessivos dos pais. E aí os filhos são azim, azim. Então as alternativas. Então vamos olhar. A letra A fala assim: sim, pois para ter um filho albino obrigatoriamente o pai ou a mãe devem ser albinos, né? Então, não, obrigatoriamente não. Errado. Então, errado esse daí. Letra B, sim, pois para se ter um filho albino, pai e mãe também devem ser albinos. Também não, né? Então, senão seria só 2 albinos casando para ter filho albino. E não é assim a história. Aí não, letra C, não, pois pais homozigotos recessivos podem ter um filho albino, né? Aqui, os pais, eles não são homozigotos recessivos, né? Os pais, para ter um filho albino, no caso, como ele é normal, ele é dominante. Então, ele não é homozigoto. Professora, eu não tenho mais uma hipótese, eu acho que seria a letra E, a última ali, ó. Então, vamos olhar, vamos Eu chegar também lá. acho. Vamos ler a letra D. Não, pois 2 homozigotos dominantes podem ter um filho albino, né? Também não, o casal homozigoto dominante nunca vai ter. Então, essa também não dá certo. Então, a letra E, né? Como vocês já chegaram na resposta. Não, pois heterozigotos podem apresentar produção normal de melanina e o alelo recessivo para o albinismo. Então, a letra E, isso mesmo, vocês acertaram aí. Então, essa questão, a resposta certa fica a letra E, né? Então, o casal, ele é Professora, heterozigoto e eles são portadores do gene para albinismo. E aí, o filho albino herdou o gene dos 2 genitores. Pode falar. as pessoas com gene azim, a maioria delas ou todas são albinas. No caso, se eu estiver falando de albinismo, né, quem é azim, ele seria albino. Né? Então, por exemplo, a letra em si, ela é só como se fosse uma coisa mais didática para a gente usar. Mas, por exemplo, se a gente usasse a letra, mas eu estivesse falando de outra característica, se eu estivesse falando assim, de olho azul, de cor dos olhos, aí eu poderia usar a letra A, por exemplo. Então, quem tem olho azul é recessivo, é o azim. Aí, por exemplo, eu, que tenho olho escuro, então eu posso ser azão ou azim. Tá? Mas no caso do albinismo, é característica recessiva, então todo mundo que é o azim, quando a gente estiver falando do albinismo, ele vai ser albino. Tá? E para não ser albino, ter pigmentação normal, produção normal de melanina, eu tenho que ser ou azão ou azim. Tá? Aí mesma coisa seria para uma característica recessiva, só que outra diferente. Por exemplo, igual a gente falou, cor dos olhos. Né? Então, quem tem olho azul é o azim. Quem tem olhos escuros é azão ou azim. Ou, por exemplo, que seria diferente, nanismo. Existe um tipo de nanismo chamado acondroplasia, que ele é dominante. Então, nós, que não somos anões, né, nós somos recessivos. Então, por exemplo, nós seríamos o azim. E esse anão, ele seria o azão ou azim. Tá? Então, tem características que nós somos recessivos, e nós somos, o normal é ser recessivo, né? E o dominante seria, no caso, a característica ruim, a característica afetada, com uma doença, alguma coisa assim. Por exemplo, o nanismo é assim. Professor, a aula acabou, já tem 2 minutos. 2 minutos, né? Sempre eu demoro um pouquinho, né, Jefferson? Professora, qual que é a palavra-chave? Oh, meu Deus. Cromossomo. Vocês querem que eu coloque de novo aqui no chat aqui? Sim. Professora, se eu puder colocar, vai ser melhor, porque eu caí da aula e não está aparecendo mais para mim. Tá, aqui, ó. Aqui o link, aí a palavra-chave cromossomo. Certo?
É, pior que não dá tempo, né, de eu ver a outra questão, acho que só falta uma. Eu vou colocar, de todo jeito, eu vou colocar, hoje, eu vou colocar esse slide, eu vou e a professora Iraíos também. Só faltava um exercício, mas ele tem a resposta. Eu vou colocar esse slide, porque ele tá, o exercício é a resposta lá no 8 hoje, para vocês darem uma olhada e estarem estudando. Professora, a senhora também vai postar a chamada no grupo, porque meu chat não abre. Não é que ele não abre, ele abre, só que ele não digita na hora de digitar para chamada. Conseguiram aí pegar o link da chamada? Conseguiram, né? Minha internet deu uma quedinha aqui. Tchau, tchau, então, meninos. Vou organizar a aula lá no GR8 e já postar agora esse slide, porque aí senão eu esqueço dele, Professora, tá bom? Tchau, Sim, professora. pode falar. Tchau, tudo a de senhora bom. vai mandar no grupo, no grupo da escola? Vocês querem que eu coloque no grupo também a chamada? Se o senhor puder, coloca lá, por favor, porque meu chat não abre. A chamada? Tá bom, vou colocar então, peraí. E a Professora, no caso, palavra-chave é qual? professora, aí no caso, Pode falar. esse exercício aí, sim, no caso, Não precisa mandar no GR8 não, sim, tá? no Esse caso desse exercício é só... exercício aí, professora, é para fazer enviar pelo portfólio? Não precisa fazer e me enviar no portfólio, não. Esse é só uma revisão mesmo, tá? Para a prova, tá bom? Professora, Só... é só a 4 que é para fazer? É que tava travando muito para mim. Não, a 4, na verdade, ela está pronta lá também. É só para vocês darem uma olhadinha e dar uma estudada. Aí a 4 Tá. tá? Porque assim, não precisa mandar ele para mim, tá? Porque a gente já fez 2 tarefas no portfólio, vai ser só aquelas 2 no segundo bimestre, Ok. tá? E aí é só para a Tchau, revisão da prova, tchau. tá? Tá bom, então. Tchau, professora. Até a próxima aula. Tchau, com Deus, tudo de bom. Professora, Sim? a palavra-chave é cromossomo. Cromossomo. Uhum. Tá. Eu vou mandar aqui no grupo, porque tem algumas pessoas que não conseguiram no chat, eu vou colocar aqui no grupo também, tá? Tchau, professora. Boa tarde. Tchau, boa tarde.
Acabou, mano. Acabou? A última é essa. Sei. Ele vai ver, né? Então. Ai, ai. Fazer o quê, né? Tá barato, né? Tá barato. Ai, Jesus, e agora?
Como é que eu faço?